Bom sábado a todos. Que legal. A Giovana já falou um pouco do nosso tema, como conhecer a vontade de Deus. Em que isso se relaciona com a missão? A gente tem aqui até uma decoração super missionários, né, para os pequenos. É só os pequenos que são chamados a ser missionários, né? É só os grandes, né? Oxe, é todo mundo. Como é que é esse negócio? Eu queria perguntar aqui para algumas pessoas aleatórias o que essas pessoas pensam sobre missão. O que é missão? Queria perguntar para a irmã aqui, o que a irmã acha que é missão? Eu acho que é ir onde Deus mandar, né? Uhum. É aquela... É o id, né? Eu falar Uhum. de Deus e eu fazer também, não é só ficar parado. Missão é ação. Uhum. Legal, legal. Um sinônimo missão, ação. Parece que até o final da palavra já puxa para ação, né? Quem mais? A irmã aqui. Para a senhora, o que é missão? Anunciar as boas novas, né, da salvação. Uhum. E id, né? É o id, né? Uhum. Levar a mensagem, né? Mensagem de salvação ao mundo. Certo. Então, duas pessoas aqui falaram bem parecido que missão é levar uma mensagem, certo? E vou perguntar agora para a próxima pessoa que meios são necessários ou possíveis de se levar essa mensagem. Vou perguntar para a nossa irmã aqui. Eu acho que pela pregação do evangelho, Uhum. né? E muitos meios, como a internet, muitos meios pra gente poder pregar a mensagem. Uhum. Legal, legal. Na minha, assim, né, eu sou muito novo, né? Mas assim, na minha experiência de vida, meus muitos anos, brincadeira, mas eu tive algumas experiências que foram me mostrando que missão é um pouco mais abrangente do que só ir levar a mensagem. Um pouco mais abrangente, no final das contas é isso mesmo, tá? Mas é um pouco mais abrangente daquela ideia que a gente pensa, não, se eu for missionário, aí eu vou lá, sei lá, para o Japão, então eu vou lá para a África. Aí tem o pessoal que diz assim, não, a gente tem que ser missionário onde a gente está. Verdade. Começa em casa. Mas, tá, e como eu faço isso? De que maneiras? Não, então eu tenho que sair da porta de casa, assim, já decidido que eu vou falar de Jesus. É assim? Tem que se preparar. Mas é um pouco mais abrangente que isso. Então, oi? Tem que viver, e aí já entra numa questão muito interessante. Pode passar o próximo slide? Missão tem a ver com estilo de vida, não tem a ver só com um momento. Veja só o que Ellen White diz em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. É tão indigno viver uma vida ao acaso, destituída de objetivo. Carecemos de uma finalidade na vida. Viver com um desígnio. Legal, tem alguns textos fortes que Ellen White fala assim, ei, você não tem nenhum objetivo pelo qual você viver? Para que você está vivendo, então? E eu tenho um amigo que ele é muito interessante, né? Ele antes era ateu e ele diz assim que ele dizia quando era ateu, né? Ele dizia para o psicólogo ou psiquiatra, não lembro ao certo, se não existe Deus, então não tem para que viver. E aí o psicólogo ou psiquiatra dizia, não, peraí, ainda bem assim, você está com distorção de realidade. Mas não... porque ele queria sinceramente encontrar Deus, mas ele não encontrava. Até que ele teve realmente um encontro com Deus, que foi marcante e aquilo impactou a vida dele. Mas até aquele momento, para ele assim, eu não vejo sentido nessa existência. E você pergunta para os maiores ateus, ateu de verdade, tá? Não é esses ateus assim, mais ou menos, porque eu vou dizer uma coisa, ateu de verdade, ele nem questiona o Deus da Bíblia. Porque um ateu que não é de verdade vai dizer, porque Deus é tirano, não sei o quê. Mas por que você está incomodado com um Deus que não existe? Então, acredita, de alguma forma, né? E aí, até uma pessoa disse, achei muito interessante, né? Disse, olha, Deus pode existir não ser da maneira que você gostaria, assim como você não é do jeito que eu gostaria que você fosse, e nem eu sou do jeito que você gostaria que eu fosse. Era um cristão quanto um ateu, né? Um ateu, entre aspas. Então, um ateu de verdade, ele vai prezar por isso, né? Ele vai ser um pouco mais lógico, e muitos deles gostariam que houvesse realidade de Deus, de um Deus que ama, mas eles veem apenas um universo frio, que apenas reage a todas as coisas e que nada cria, que nada impacta, que nada é tudo ao acaso. Lógico, essas pessoas estão mirando apenas as imperfeições da natureza, que por causa do pecado se deterioraram. Mas se elas olhassem a outra parte, a parte que resta da criação, a mente delas seria impactada. Ok.
Mas Ellen White está dizendo aqui sobre pessoas que vivem sem objetivo de vida. Então, eu quero trazer à mente de vocês um pouco mais além do que simplesmente a missão. Estou falando de um estilo de vida, de um objetivo pelo qual você vive. Para que você vive? Tem uma música que eu gosto muito que ela fala assim: se não for pra casar, para que nasce, se não for pra te servir, porque Uhum. aí é um objetivo. Sim, e pode passar o próximo slide? Olha só que Ellen White, ela não vai deixar esse objetivo assim ao léu. Cada um escolhe o seu objetivo de vida. Tá, de certa forma a gente vai entender que sim, mas de forma geral, o objetivo de todos os seres humanos nessa terra é o mesmo. O êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Tal alvo acha-se posto diante da mocidade de hoje. Que alvo é esse? Esse alvo é só para mim, que ela está falando, não é? É só para Alejandro. Não, é para quem? Para a mocidade inteira. O propósito indicado por Deus de dar o evangelho ao mundo nessa geração é o mais nobre que possa apelar para qualquer ser humano. Abre um campo aos esforços de todo aquele cujo coração foi tocado por Cristo. Então, esse objetivo de vida é assim, ó, qualquer um escolhe, é isso? Não, esse objetivo já foi posto. Qual é o objetivo? Dar o evangelho a esta geração. Ok, então tá bom, então é isso mesmo, né? Que eu sempre ouvi falar, então eu tenho que sempre pregar. Se eu encontrar uma pessoa, eu tenho que pregar. É assim? A gente vai ver aqui também um pouco mais abrangente. Ainda estamos falando de estilo de vida, não estamos falando sobre um momento específico. Pode passar, por favor. Religião e ocupação não são duas coisas separadas. Parábolas de Jesus são uma. A religião da Bíblia deve estar entrelaçada com tudo quanto fazemos ou falamos. Os agentes divinos e humanos devem combinar tanto em empreendimentos espirituais quanto em temporais. Deve unir-se em todos os projetos humanos, nos trabalhos mecânicos e agrícolas, nas empresas mercantis e científicas. Qualquer ramo de atuação de qualquer pessoa, ela precisa ter um fundo missionário. Religião e ocupação não é duas coisas separadas na vida. Geralmente, sou lá do Maranhão, tá? E às vezes a gente tinha um culto de quarta-feira, era engraçado, né? Porque os irmãos levantavam a mão e diziam: irmão, eu gostaria que vocês orassem pela minha vida espiritual. Aí o outro levantava e dizia: eu quero que vocês orem pela minha vida material. E o outro, como se a gente tivesse várias vidas, assim, ó. Não, essa parte aqui é material, Deus não mexe. Essa parte aqui é espiritual, é diferente. Então, essa daqui sim, aí eu leio a Bíblia e tal, e faço tudo, né? Prego o Evangelho. Não, nessa daqui é um pouco diferente. Esse aqui é o meu emprego, esse aqui é o... Não, esse aqui é o meu relacionamento. É um pouco diferente, né? Eu não preciso seguir todos aqueles negócios que a igreja fala, que a Bíblia fala, né? Não, nossa vida é uma só. A gente só tem uma vida. E essa é a espiritual. Religião e ocupação são uma coisa. Aquilo que é a escolha da profissão da nossa vida, ou seja, daquilo ao qual vamos fazer, a nossa ocupação, não necessariamente sempre precisa ser algo diretamente relacionado com a religião, né? Todo mundo não vai ser chamado para ser pastor, nem todo mundo vai ser chamado para ser cantor, nem todo mundo vai ser chamado para ser obreiro. E veja que no final do texto, ela está falando de coisas comuns corriqueiras da vida. Trabalhos mecânicos e agrícolas, empresas mercantis e científicas. Uau, você pode ter alguma coisa que possa beneficiar a humanidade. No entanto, aquilo é só um disfarce. Por dentro, aquilo tem um objetivo missionário. Sim, esse é o objetivo mais nobre pelo qual se possa alcançar. E pensa só, as maiores empresas do mundo, elas só são as maiores empresas porque elas não vendem um produto. Elas vendem uma visão de mundo. Elas vendem um movimento. Você imagina, por exemplo, vou usar algumas empresas, as maiores do mundo como exemplo, tá? A maior empresa de tecnologia do mundo, qual é? A Apple. Por que ela se posicionou tanto no mercado assim? Ela vem de uma visão de mundo. E lá nos primórdios dela, a visão de mundo era: pense diferente. Existia um mar de pensamento sobre tecnologia e a Apple sempre foi aquela que pensava diferente em tudo.
Se, por exemplo, tinha um determinado tipo de arquivo que era amplamente usado, a Apple fazia um completamente diferente, que era mais fácil, que era mais rápido, custava menos, e todos os outros fabricantes, todo mundo, porque já estava todo mundo acostumado, usava tudo aquilo. E a Apple dizia, aquilo era a propaganda dela, você precisa pensar diferente. E ela usava as figuras dos maiores modificadores da humanidade. Por exemplo, Martin Luther King, que pode me citar alguns, Albert Einstein, que mais? As pessoas mais doidas da humanidade que modificaram o pensamento. Quem? Da Vinci, Gandhi. Todas essas pessoas, eles colocavam nas propagandas pessoas que modificaram o pensamento da humanidade porque pensavam diferente. Então, é uma empresa que vendia tecnologia sobre uma roupagem de estilo de vida. Então, enfim, isso é um estudo todo de marketing, tá? É só um pouquinho aqui que isso permeia um pouco o nosso estudo de agora. Mas, não simplesmente fazer por fazer algo, porque é um produto bom, mas você precisa vender uma visão de mundo. Uma empresa muito grande no ramo, por exemplo, dos cuidados pessoais, a Dove, ela vende uma visão de mundo de que cada beleza é única. Eles fizeram a propaganda que foi a propaganda mais falada de todos os tempos da linha de cosméticos, que foi uma propaganda onde eles pegavam várias pessoas, na verdade mulheres, né, e colocaram diante de um desenhista profissional do FBI. Esse desenhista, ele trabalhou muitos anos só desenhando pessoas com base em descrições. Então as pessoas queriam procurar fulano de tal que era foragido da polícia. Ninguém tinha foto daquele sujeito. Como fazia? Quem já tinha visto ia lá para aquela pessoa e descrevia. Olha, eu acho que o nariz dessa pessoa é assim, assim. Eu acho que as bochechas dessa pessoa eram assim, assim. E aquela pessoa era profissional em transformar aquelas descrições em uma imagem realista. E essas pessoas foram diante desse cidadão e aí elas se descreviam, diziam como elas se achavam para aquele cidadão. Tinha uma cortina separando para o sujeito não ver as moças que se sentavam ali, né, as mulheres. E aí depois, aquelas mesmas mulheres voltavam e contavam sobre uma pessoa que elas conheceram dentro daquele círculo que estava sendo feita a propaganda. Então, digamos que era X mulheres, 20 mulheres. Então, cada pessoa ia descrevendo a outra que ela conheceu. Eles tinham um momento ali para conversar e tal. E aí, pasmem, todas as descrições dadas pelas próprias pessoas, ou seja, pela pessoa, a visão dela, sempre eram mais feias, mais acabadas, um pouco mais deterioradas. E a descrição dada pelas pessoas que as conheciam eram sempre um pouco melhores. Então, a visão da Dove é, você não é tão feia quanto você parece. Na verdade, não é que nem a Jequiti, tá? Você só precisa usar produtos de Jequiti. Não, mas na verdade é a sua visão que precisa mudar. E olha que incrível, você ter uma empresa que te fala que você precisa olhar diferente para você. Você não é tão ruim quanto você parece. Na verdade, você pode ser incrível e você está deixando de ter essa visão correta por causa dos seus próprios pensamentos. Imagina uma empresa que não vende só um produto, ela vende uma visão de mundo. Você compraria um produto desse? E é isso que a humanidade tem feito. Você não só compraria, mas como milhões de pessoas fazem isso, porque é vendida uma visão de mundo. E nós temos uma visão de mundo. Nossas ocupações, nossas posições na sociedade, nosso estilo de vida, ele precisa ser pautado por um objetivo. Porque nós temos uma coisa mais nobre que nos move. A gente não é movido por dizer para as pessoas que elas são mais bonitas do que elas acham que são. A gente é movido para dizer para as pessoas que elas podem viver a eternidade. A gente não foi feito para morrer. Que há um salvador pessoal que guia a minha vida e que pode guiar a tua. Trata-se sobre experimentar um Deus que as outras pessoas também podem experimentar. E é essa a visão de mundo que a gente precisa vender. E por isso, todas as nossas escolhas da nossa vida devem ser pautadas nisso. Eu vou entrar um pouco num outro ramo, né, só para ilustrar o quanto que todas as nossas decisões devem ser baseadas nessa visão de mundo. Algumas pessoas acham, por exemplo, o ramo dos relacionamentos. Eles devem ser pautados no que eu acho que é bom, no que eu achei, um rapaz que eu achei bonito, uma moça que eu achei bonito. É só isso? Não, Ellen White fala que o maior testemunho que se pode dar para a humanidade é de uma família bem ordenada. E você pensa, o maior, tá? Então você olha grandes pregadores, eles não têm o impacto que uma família tem. Você olha grandes movimentos, olha TVs, rádios ao redor do mundo,
eles não têm o impacto que uma família pode ter. Então, o objetivo de ter uma família é para satisfazer desejos? Não. É para satisfazer o desejo de alguém, e esse alguém é o nosso Deus. Então, nós temos um objetivo de vida. Todas as nossas escolhas precisam estar baseadas em algo sólido. Pode passar, por favor? A vida nos é concedida apenas como um empréstimo, e a indagação de cada um devia ser: como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício de meus semelhantes? Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. E veja, vamos abrir agora Daniel capítulo 1. Nossa, Daniel é um exemplo muito interessante. Daniel capítulo 1. A gente vai ler só do verso 1 até o verso 4. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Quantos anos, de acordo com os teólogos, né, vocês são estudados, a gente está aqui na igreja, a gente ouve isso muito, né? Quantos anos Daniel e seus amigos tinham, mais ou menos, quando foram se iniciados lá na Babilônia? 17, 16, 18, por aí. Tinha essa idade. Eram pessoas de experiência, né? Que eram bem firmes no que queriam, porque já tinham muitos anos de israelitas, de sinagoga e tal. Era? Não, eram jovens. Os jovens de hoje estariam capazes de resistir àquilo que Daniel e seus amigos resistiram diante do palácio? Se não tivesse, não teria. Tá, mas a gente vai deixar um pouco a família de lado, a gente vai focar um pouco neles. Mas pensa, esses jovens aos quais Nabucodonosor levou para o seu palácio, que características eles tinham? Pode. São de sabedoria, formosos, sábios, entendidos no conhecimento, na ciência, certo? Eles eram pessoas humildes de conhecimento, né? Não, eram pessoas bem inteligentes, bem estudadas. Então, eles conseguiram isso porque eles nasceram assim, nasceram inteligentes, né? Não foram instruídos. Com certeza, eles passaram anos se educando e foi uma educação de dupla via, ou seja, educação no conhecimento e educação no caráter. Então, para eles resistirem tudo aquilo que eles resistiram, tinha que ter um caráter sólido. E para que eles fossem chamados pelo rei, o rei não queria gente burra. O rei queria gente inteligente, gente que pensasse que fosse sábio. Aliás, a estratégia de Nabucodonosor foi muito boa. Eu vou pegar o melhor das nações e eu vou levar para o meu palácio. Imagine como essas pessoas elas vão ficar lisonjeadas por fazerem parte do meu reino. E eu vou lhes dar poder e influência para que eles construam o meu reinado e o meu reinado seja cada vez mais forte. Estratégia boa, sim ou não? Ótima! Para isso, ele pegou as pessoas mais iletradas, mais humildes. Pelo contrário, ele pegou as mais inteligentes, as mais versadas. Daniel tinha essas duas coisas, o conhecimento e o caráter. E é isso que nós precisamos ter. Mas o ponto é, temos nós desenvolvido o máximo das capacidades para quando tivermos uma oportunidade de Deus, recebermos e tratá-la fielmente, como ela deve ser, assim como Daniel fez? Daniel estava assim, no point. Veio a oportunidade, ele estava pronto em caráter e em conhecimento, porque se ele tivesse só caráter, talvez ele não seria chamado. Ele ficaria lá em Israel mesmo. E se ele tivesse só conhecimento, ele ia ser igual aos seus amigos. Ia passar batido, ninguém nem ia saber da história dele. Nossa vida, ela é emprestada.
como a gente pode tirar o melhor proveito dos talentos, como a gente pode investir melhor os talentos que Deus nos deu. Pode passar, por favor. Olha só, esse texto é muito interessante. Para mim é um dos melhores, os mais interessantes de todo esse tipo de profecia. Conselho sobre regime alimentar. Nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o do amor. É o da abnegação. Qual é? É o do desenvolvimento. Eu fiquei encafifado com isso. Eu sempre escutei, não, o maior dom de todos é o amor, como diz Paulo, etc. Né? Mas ele não te diz que o primeiro dever que nós temos para com Deus e os nossos semelhantes não é o amor, não é a abnegação, não é a humildade, não é... Quer dizer, todas essas coisas são muito importantes. E são involucrados, né, no fruto do Espírito. Mas o nosso primeiro dever é o desenvolvimento. E por que o desenvolvimento é uma área tão importante? Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau da perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem que formos capazes. Deus nos dá diversas oportunidades, mas se nós não as desenvolvemos, não desenvolvemos os talentos que Deus nos deu, como nós vamos aproveitar as oportunidades de contato com as pessoas, de fazer um bem, de levar um conhecimento, se a gente não aproveitou as chances que o céu nos deu para que aquela oportunidade fosse de fato aproveitada? Pode passar, por gentileza. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de almas. Tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Se Deus te deu dotes, por exemplo, culinários, por que não pegar esses dotes e aperfeiçoá-los ao máximo grau? Para fazer, quem sabe, os alimentos mais saborosos, vegetarianos, né? Para as pessoas ficarem impressionadas. Quantas pessoas já foram lá em casa e tinham preconceito com esse negócio de comida vegetariana, né? Que negócio ruim. E aí vê uma comida saborosa. Uma vez o meu avô, né? Meu avô já foi adventista, infelizmente hoje está afastado. E aí um dia ele foi num restaurante vegetariano com a minha família e ele comeu um prato cheio assim, e aí disse, Valerinha do Coco, é como ele chama minha mãe, né? O apelido que ele botou na minha mãe. Disse, Valerinha do Coco, a comida daqui é boa, né? E eu comi e eu não fiquei assim pesado, eu tô leve. As pessoas sentem isso. Por que não tornar esse talento assim no maior grau possível? Se Deus, quem sabe, te deu o talento da mídia, por que não desenvolver isso no máximo grau? O talento da música, te deu a oportunidade de cantar bem, desenvolve isso. Para que seja o melhor, porque a gente não está fazendo para homens, a gente está fazendo para Deus. Na verdade, a gente está fazendo para os homens olharem para Deus. Porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra. É refletir uma luz que vem de cima. Para que as pessoas olhem para a gente e mirem o céu. Esse é o objetivo, o porquê de nós vivemos. Porque imagina, não tem sentido nenhum a gente estar vivendo nessa terra se não for para isso. Se não for para levar as pessoas para um lugar que nunca acaba. Pode passar, por favor. A gente já ouviu esse texto 1 milhão de vezes, mas eu vou contar uma experiência pessoal que eu achei muito interessante. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como? Então todo mundo tem que ir para a África, né? Todo mundo tem que ir para a China. Eu vou contar a experiência minha da China, interessante. Mas não significa exatamente isso. Mas tudo que nós fazemos, e de acordo com o que nós vimos até aqui, precisa estar imbuído, precisa estar cheio desse objetivo de vida, que é o evangelho a todo o mundo. Pode passar, por favor. Esse é o pastor Manuel Messias. Eu conheço esse pastor desde que eu me entendo por gente. Na verdade, quando eu conheci ele, ele não era pastor. Ele e a esposa dele. Ele fez teologia depois a esposa fez psicologia. E eu nasci em Teresina, tá, no Piauí. Passei alguns anos da minha vida ali, conheci ele, etc. E aí, depois de muitos anos, ele fez teologia, aí ele veio ser pastor no Mato Grosso, primeiro foi no Mato Grosso, depois no Mato Grosso do Sul, hoje ele está na Bahia. Mas na época ele estava aqui pelo Mato Grosso do Sul. E aí minha família, a gente foi para o Piauí fazer uma viagem, e ele estava fazendo também, porque tem a família lá.
A gente, pastor Manuel, vamos se encontrar e tal, faz tantos anos. A gente foi se encontrar lá na cidade de Parnaíba, que tem uma praia muito bonita ali e tal. E aí esse pastor chegou pra gente conversando e tal, contando história, não sei o quê. Ele chegou para mim e disse, eu tinha uns 12 anos de idade, né? Disse, Marcos, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta clássica, né? Eu disse, eu quero ser missionário. Imagine, o pastor está te perguntando o que você quer ser quando crescer. O que você vai responder? Você não vai decepcionar o pastor, né? Eu digo, eu quero ser missionário. Ele disse, não, eu estou perguntando qual vai ser o teu disfarce. Aquilo foi incrível, depois de uns anos aquilo deu um insight assim, né? Uau! Como que, ok, missionário todo mundo é, mas o que você vai ser diante das pessoas? Porque no fundo você é missionário. E no fundo, se a gente é um empresário, se a gente limpa casas, se a gente, qualquer serviço que Deus nos chame a fazer, ele deve ter o objetivo de salvar almas. É a missão aqui dentro. Pode passar, por favor. Esse aí sou eu em 2010. Eu tinha 7 anos de idade. O objetivo da minha vida... É engraçado falar de objetivo da vida quando o guri é miúdo, assim, né? Mas o objetivo da minha vida, mas assim, não era meu, né? Foi implantado pelos meus pais. É que eu ia ser uma pessoa assim, muito inteligente que ia mexer com caneta, né? Eu ia talvez ser o sonho que o meu pai sempre tinha, né? Mas não deu. Meu avô queria muito que meu pai fosse engenheiro civil e ele chegou bem pertinho. Meu pai foi professor, né? Então eu tinha esse sonho de vida, quem sabe completar o sonho dos meus pais, de ter estudado, etc. E eu queria ser talvez... Era engraçado, né? Na verdade, eu chegava para minha mãe e disse, mãe, eu quero ser assim, ó, no domingo, não, na segunda eu quero ser empresário, na terça-feira eu quero mesmo paleontólogo. Eu gostava muito do Rodrigo Silva, e não lembro agora qual outro dia, eu queria ser outra coisa. Quinta-feira eu quero ser médico e no sábado eu quero ser pastor. Aí a minha mãe disse, não, filho, mas não dá para ser pastor e outra coisa, assim, né? Ou você é pastor ou você é outra coisa. E eu morri de chorar e digo, mãe, agora eu não sei mais o que eu vou ser. Agora eu não sei mais. Eu não posso ser pastor e essas coisas tudo, eu não sei mais o que eu quero ser. Enfim, mas o objetivo da minha vida era esse. Eu nasci adventista do 7º dia, tá? Mas, sabe aquele momento de você tá meio morno ali, você ainda não entendeu o teu objetivo de vida. Eu digo isso como forma familiar, tá? Porque eu não tinha noção de nada mesmo. Tá? A criança, até assim, quem sabe, a adolescência, vai ter aquele choque na adolescência onde agora eu preciso buscar Deus por mim mesmo. Eu não posso mais confiar na religiosidade dos meus pais. Vai ter assim, uma quebra de paradigma. E até esse momento, eu não sabia o porquê que eu era adventista, eu só era. Né? E, enfim, mas esse era o meu objetivo de vida. Deus foi mudando alguns caminhos, conforme suas providências. Pode passar, por favor. E aí, ao longo da minha vida, eu fui aproveitando, pela graça de Deus, algumas oportunidades que Deus estava me dando. Não foi tudo flores, tá? Eu perdi muito tempo da minha vida jogando bola, decorando o nome de jogador de futebol. Sabia mais nome de jogador de futebol do que verso bíblico. Apesar disso, eu tinha uma outra paixão, que era instrumento musical. Aos 13 anos, eu comecei a tocar violão. Aos 12, eu comecei a tocar flauta doce. E aí eu me inspirei num irmão da igreja tocar violão e digo, eu quero tocar esse negócio. Eu não tenho um parente musical, tá? Não tenho... Enfim, mas o fato de nascer na igreja te dá alguns privilégios interessantes, né? Você nascer na música adventista, que é bem harmônica, etc. Isso ajudou bastante. E eu tive esse interesse na área musical. E aí, eu comecei a aprender violão e aprendi bem rápido, porque todo o tempo livre que eu tinha, eu usava para isso. Eu não entendia o porquê que eu chegava na escola e meus amigos só falavam de série de filme. E eu não tinha tempo. Eu só fazia atividade, tocava violão e jogava bola. Era só essas 3 coisas. Meus amigos jogavam bola, faziam atividade e assistia filme. Depois eu entender que era só a questão do instrumento, tá? O tempo que eles gastavam no filme, eu gastava no instrumento. E aí muitos desses amigos hoje se sentem inúteis. Digo, eu não aprendi nada. Mas por quê? Gastou tempo naquilo que não devia. E Deus nos dá diversas oportunidades ao longo do tempo para que nós utilizemos e potencializemos os nossos talentos ao máximo grau para que usemos para o bem e possamos ganhar almas, ganhar o favor das pessoas e, enfim, levar elas para um outro patamar. Certo? Então,
Só que não só isso, mas assim, no decorrer dos anos que foram passando, algumas coisas interessantes foram acontecendo. Meu pai se tornou vice-diretor da escola adventista e aí ele começou a ganhar menos do que quando ele era professor. Algumas pessoas acham, diretor e tal, né? Bacana. Às vezes ganha menos do que um professor. E principalmente no começo ali de obra, porque tem menos benefícios, etc. E os pontos vão acumulando, vai crescendo, então a credibilidade dos líderes vai crescendo à medida que a pessoa tem mais tempo na obra. Então meu pai estava no início, então começou a ganhar menos, ele já não ganhava muito, começou a ganhar menos ainda, e meu pai não tinha dinheiro para... Meu pai fez um sacrifício enorme para comprar um violão de R$200 na época. E às vezes eu queria comprar alguma coisinha para o meu violão e tal, e não tinha. O que eu comecei a fazer? Digo, eu preciso de dinheiro, né? Eu comecei a dar aula de violão. E essas primeiras experiências de negócios, elas são muito importantes para o adolescente. São experiências de maturação, de entender como é que o mundo funciona e de algumas características que são essenciais, que faltam em muitos missionários. Características de fidelidade, de responsabilidade, de palavra, digo de fidelidade no trabalho, tá? Coisas assim do dia a dia que faltam em pessoas que se dizem espirituais. Pessoas que sabem bastante da Bíblia, mas vai dar um serviço para ele. Não trata com tanta fidelidade assim. E é muito importante que isso seja desenvolvido. Tá. Eu comecei a dar aula de violão, comecei a comprar algumas coisas ali, pode passar. Daí a gente foi para o campo, Deus chamou a nossa família para sair da cidade. Era um chamado especial. A gente não saiu fugido, tá? A gente não saiu porque a gente queria se esconder, a gente não saiu porque... Não, a gente saiu porque foi um chamado de Deus. E ali no campo, né, se a gente não tinha dinheiro antes, agora é que a gente não tinha mesmo. E aí eu comecei Senhor, eu li algumas coisas sobre o trabalho, a importância do trabalho para a juventude, etc., no Espírito e Profecia. Foi ali que eu fui tendo minha experiência pessoal com Deus, foi bem nesse momento. E eu disse, Senhor, isso aqui precisa ser real na minha vida. Essa questão do trabalho, do desenvolvimento, etc. Eu só não sei que área eu preciso me desenvolver. Tem a área do instrumento, mas eu não vou ganhar dinheiro dando aula. Bem, eu não acho isso muito rentável. E aí começou a aparecer algumas oportunidades, começou a aparecer a oportunidade de roçar uns terrenos, dar aula de reforço para umas pequenas da região, e aí eu comecei a fazer tipo uns banquinhos de madeira, assim. Então, essas coisas todas eu fui ganhando um recurso, e, Senhor, eu ainda não entendi que área o Senhor quer que eu desenvolva. Eu estou fazendo um monte de coisas, mas eu não sei qual é a área, qual é o meu objetivo nesse momento. E aí foi interessante, Deus foi fechando, as providências de Deus fecharam as portas para todas as outras coisas. Parou de aparecer serviço para limpar terreno, parou as pessoas que eu dava aula de reforço, não, a gente não vai querer mais, né, coisa estranha e tal. E começou a aparecer um monte de serviço que eu nunca tinha feito no ramo de marcenaria. Digo, Senhor, eu nunca fiz um banco, eu nunca fiz uma mesa, mas está aparecendo, as pessoas querem. E aí Deus foi me impressionando que talvez essa área eu deveria desenvolver. E eu comprei, com esse dinheiro, né, das coisas, eu comprei uma motosserra, essa motosserra aí. Algumas pessoas conhecem o Christian, né, ele é o atual diretor ali da Escola Madison. E na época, eu já tinha conhecido ele num curso missionário que eu tinha feito com minha família em 2017. E aí, quando eu comprei essa motosserra, minha mãe tirou foto, mandou lá no grupo dos ex-alunos e tal, e o Tony falou, isso aí que é presente de homem. Só que ele não sabia que eu tinha comprado o meu próprio presente. Mas foi muito interessante. Eu poderia falar aqui só sobre lições espirituais que Deus me ajudou a desenvolver na marcenaria. Foram lições muito mais de caráter do que simplesmente de habilidades. Pode passar. Mas enfim, a gente não tem tempo para isso. Eu fiz vários móveis, fiz guarda-roupas, meu trabalho era mais com madeira maciça e é uma coisa que eu gosto demais de fazer até hoje. Trabalhar com madeira maciça é muito prazeroso você pegar algo do zero, assim, um pedaço de madeira feio e tal, e transformar em algo útil. É muito legal mesmo. Me parece o trabalho que Deus faz conosco. Pessoas sem forma, vazias, e aí ele transforma em algo útil. Pode passar. E eu comecei a me envolver com a escola missionária lá do Maranhão, chamada EDEME, Escola de Desenvolvimento Missionário. Meus pais até hoje estão lá, e eu participei de alguns cursos missionários, foi muito legal. Participar da transformação de gente, é uma coisa que eu realmente, até hoje, quando tem janeiro, julho, geralmente eu vou para lá para ajudar no curso missionário, dou algumas aulas, converso com gente, é muito legal esses primeiros contatos, empolgar as pessoas
com as mesmas verdades que me empolgaram lá no início, né? É bem interessante. E nesse ministério, Deus começou a me chamar para desenvolver a área de mídia. Lembra lá do violão? Eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube, pro meu canal. Tem um canal no YouTube que eu não mexo faz tempo. Obrigado. Chama Violão Adventista. Eu comecei a mexer nele e tal. Mas isso era tipo um hobby, né? Um projeto pessoal, assim e tal. E aí, teve uma época que o diretor de mídia do Ministério EDM, ele precisou sair. E eu estava ajudando ele em algumas coisas, né? Desenvolvendo em outras e tal. Ele disse para a comissão, olha, eu acho que o Marcos pode assumir o meu lugar. Aí o pessoal esbugalhou o olho assim, né? Tipo, nossa, substituiu o Márcio e tal, né? E eu mesmo fiquei assim, uau, é uma responsabilidade interessante, né? E ele passou alguns meses me ensinando algumas coisas e tal, foi muito legal. E aí, depois disso, eu assumi a mídia do ministério. Eu tenho um monte de histórias também, só sobre a mídia do ministério, mexendo ali. E aquilo começou a se tornar Obrigado. Começou a se tornar uma área importante da minha vida. Que agora eu não produzia mais vídeos para mim, cartazes, etc. Eu produzia para o ministério. E quem trabalha um pouco com o ministério sabe o quanto que a mídia é uma área importante para a divulgação, para as pessoas conhecerem, etc. Para pregar também. E aquilo estava sobre minha responsabilidade. Jovem de, sei lá, 16 anos, eu não lembro que idade que eu tinha exatamente. Mas aquilo foi passado como responsabilidade. Pode passar, por favor. E, enfim, muitas coisas aconteceram. E aquilo, Deus começou a envolver a minha mente, minhas atividades, minhas energias para isso. Comecei a me desenvolver mais. Comecei a pegar alguns serviços externos. O primeiro serviço que eu peguei assim pago foi um serviço de edição de vídeo de um congresso. E, enfim, foi bem interessante. Eu comecei a entrar nesse mundo tecnológico e de emprego, né, digamos assim. E aí Deus me chama para sair de casa e ir para Santa Catarina. E aí eu conheci duas pessoas que estão aqui hoje, que foi a Estela e a Giovana. Eu acho que a Giovana está no fundo daquela foto, lá no fundo mesmo. E eu fui chamado para fazer um trabalho com jovens lá. Um irmão que me conhecia, que tinha sido bastante amigo da minha família, me chamou para lá, assim, uma história só sobre isso também. Mas aquilo foi muito interessante, mas na verdade foi uma ponte que Deus precisou fazer, porque Ele sabia que eu não viria para Madison se não fosse por essa outra saída. E aí me disseram que tinha um curso de mídia numa tal de Escola Madison. Eu digo, é mesmo e tal. Eu já tinha me falado disso, mas eu sempre muito assim, acomodado no meu lugar que eu estava e tal, né? Não tinha aquele desejo e tal de sair, né? Mas aí eu fui para Santa Catarina por causa de uma experiência com Deus ali e tal. E aí depois disso Deus me chama para vir para Madison, tem toda uma história sobre isso. E aí eu vim fazer o curso de mídia na Escola Madison. Pode passar. Cheguei na Escola Madison, fiz um pouco do curso de mídia, depois fui chamado para ser um meio aluno, ou seja, trabalhava meio que estudava assim. E aí depois eu fui chamado para ser voluntário e obreiro. Deus me desenvolveu muito na Escola Madison. Tanto em questões de caráter, de maturidade, de experiências e também de habilidades. Eu tinha um rapaz, por exemplo, que ele tinha feito 2 anos de música no NASP. E aí eu fui chamado pelo ministério para ajudar na questão de vídeos e tal. E aí tinha a tal da trilha sonora, né? Tinha que colocar a trilha sonora, né? Para o vídeo ficar mais envolvente ali. E aí na discussão, que pacote de trilhas a gente vai usar, etc. Que a gente vai contratar ou não. E aí eu dei algumas sugestões que eu já usava. Tem empresa tal, que faz trilhas sonoras, é muito boa, mas é paga, e é esse o contrato deles. Tem essa outra aqui e tal. E até que esse rapaz chegou e disse, vamos fazer a trilha sonora. Eu digo, o quê? Pra mim, trilha sonora, só chamasse uma orquestra pra fazer, não dava pra fazer no computador, né? Eu digo, não, eu faço no computador aqui. Eu digo, não, eu quero ver esse negócio. E eu colei nele. E aquilo foi muito importante, eu me desenvolvi muito na área musical, comecei a aprender a trabalhar com produção musical, e isso foi muito importante para alguns passos depois. Aquele rapaz depois saiu da instituição, eu fiquei responsável pela produção de trilhas e por uma nova área na instituição, que seria a produção musical. Pode passar. Deus me deu muitas experiências interessantes nesse período. Essa foi uma delas, foi gravar um congresso de vários ministérios ao redor do mundo, mas esse foi especificamente da Bolívia. E lá eu conheci o Reinaldo. Nessa foto o Reinaldo tá, nessa foto. E
foi muito legal, conheci muita gente, muitos contatos, e me desenvolvi um pouco mais. Essa foto aí é só das pessoas envolvidas com mídia nesse congresso, tá? Só dos medianeiros, digamos assim. Pode passar, por favor. Esse foi um congresso da GYC, foi o último congresso que teve, então Deus me deu a oportunidade também de trabalhar com aquilo que Deus me deu, a mídia, nesses congressos, fazer vídeo de divulgação. Teve um vídeo assim que foi bem desafiador, mas foi bem legal de fazer. Eu fiz durante o congresso. Então, o congresso estava acontecendo, eu filmei e tal, e era um vídeo para apresentar o congresso do ano seguinte. E aí, assim, faltando 2 minutos para o segundo tempo, eu terminei o vídeo, entreguei e passou lá no telão. Foi assim, foi uma bem impressão, assim, mas deu certo, graças a Deus. E foram experiências muito boas de desenvolvimento, de utilidade. E por que isso aconteceu? Por causa de coisas lá atrás que Deus foi dando oportunidade de desenvolvimento e eu fui abraçando. Lógico, nem tudo foi perfeito, muitas coisas eu deixei passar, mas Deus foi me ajudando. Enfim, pode passar, por favor. Esse foi o nosso primeiro clipe autoral da Escola Madison, para aqueles que não conhecem. Vocês podem entrar no YouTube, Escola Madison, e esse foi um clipe que a gente fez, a Giovana cantou junto com a Thaisa. Foi um clipe do zero. E como isso chegou a acontecer? Como uma produção musical completa, de um clipe completo chegou a acontecer? Existe toda uma história lá atrás, e eu contei um pouco para vocês. Pode passar. Essa foi a formatura dos alunos, foi um momento muito especial. Alguns deles estão atuando hoje na área de mídia, ali na Escola Madison. Pode passar. Enfim, atualmente, eu não tenho trabalhado só na Escola Madison, eu tenho trabalhado para alguns ministérios nos Estados Unidos, com as áreas de mídia, principalmente de design gráfico. Esse aqui foi um cartão, lembra que eu falei da China? Esse foi um cartão que eu fiz para um ministério que queria divulgar o livro O Grande Conflito na China. E eu fiz todo o estudo, estudei o design chinês e tal, para ser um design que fosse chamativo para os chineses e que eles sentissem curiosos de escanear o QR Code e ler os materiais do Grande Conflito. Pode passar? Esse foi um design que eu fiz para um congresso jovem, para todas as denominações. Então, é uma iniciativa adventista de uma associação lá nos Estados Unidos, e eles queriam transformar uma campal que existia em um congresso para todas as denominações, para captar pessoas, né? E eu fiz não só desse congresso, mas eu fiz do congresso geral. Então, o nome do congresso chama The Bible Conference. Eu fiz a identidade visual toda do congresso. E eu fiz a identidade visual do congresso jovem, que se chama Para Conhecê-lo. Vai ser esse ano, em abril. Pode passar? Lá no estado, acho que no Mississippi, se eu não me engano, tá? Esse foi o livro O Grande Conflito em capa luxo, só que lá dos Estados Unidos, né? E um ministério chamado Streams of Light, eles entraram em contato comigo e queria que eu fizesse essa versão luxo, todo o design da capa, pode passar, e da caixa do livro Grande Conflito. Então, design luxo, pode passar. À frente e atrás da caixa, pode passar. Certo. Enfim, lógico, nem tudo são flores, né? Nem tudo foram as coisas mais fáceis do mundo. Eu estou resumindo bastante a história, mas foram as oportunidades que Deus me foi dando, e eu quero dizer que essa palestra, ela não só está escrita no Espírito de Profecia, mas ela é real. Deus tem me dado oportunidades ultimamente que eu nunca pensei, de trabalhar para alguns ministérios nos Estados Unidos, fazendo coisas que são úteis para a causa de Deus, e ganhando meu sustento com isso. E tive a oportunidade também de iniciar outras pessoas, enfim, de dar referência de outras pessoas para eles lá, eles precisavam de editor de vídeo, eu dei referências. E, enfim, tenho gostado muito, tenho sido grato a Deus por ter me dado essas experiências, de ter utilidade, de encontrar um objetivo de vida e de desenvolver os talentos ao máximo daquilo que Deus nos dá capacidade. E isso pode ser real na vida de cada um de nós, principalmente dos jovens. É uma fase onde muitas coisas são decididas, o futuro é decidido, e Deus deseja que cada pessoa alcance o máximo. Não se contente com realizações mesquinhas, mas alcance o máximo que o céu deseja para cada um. E eu gostaria de terminar deixando esse texto para vocês. Pode passar? É um texto grande, é o meu favorito do Espírito de Profecia, pode passar, mas eu vou ler só a parte final. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vós. Como criancinhas,
confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Quem entendeu essa parte final? Ela parece um pouco difícil de entender, né? Mas quem entendeu essa parte final? O que diz, Isadora? Se a gente olhasse para trás, situações que deu muito vergonha, a gente veria que melhor. Exatamente. Eu vejo isso e digo, uau, Deus não é arbitrário. Deus escolhe o nosso caminho do mesmo jeito que a gente escolheria se a gente estivesse na posição dele. É isso que o texto diz. Isso é incrível. Deus não é arbitrário. Deus, ele é personalizado. Ele tem uma história para ti, para traçar, você e ele. E que vai ser uma bênção. Não se contente com pouca coisa. Deus tem muita coisa para você. Amém? Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.